Saudações abissais, meus amigos, sejam bem-vindos ao Se Liga na Arena. Hoje a gente vai falar de Legacy. Foi bagunça, né? Agora conhece. Então, hoje a gente vai falar de Legacy. Esse formatão maravilhoso, tem uma fanbase super dedicada, tem um monte de carta legal, tem cantrip boa, tem muitos decks, tem um ambiente super saudável, mas tem um problema quase impossível de driblar: preço. E todos os fãs do Legacy já passaram muito perto de abandonar o formato em algum momento da vida. Seja pela falta de eventos sancionados, seja pela falta de pessoas para treinar, mas com certeza, se você joga Legacy há algum tempo, essa falta de suporte para o formato com certeza já foi muito frustrante para você. E boa parte dessa falta de convergência de pessoas para o Legacy, que é, de novo, um formato muito legal, se deve justamente ao preço dos decks. E o formato é bom, ele é consistente, o ambiente é super variado, tem decks de todas as cores, de todos os arquétipos, isso é uma coisa bem rara hoje em dia. E para ilustrar o fato de que o Legacy é um formato caro e de que todos os decks minimamente competitivos custam pelo menos uns $1.000, a gente trouxe 3 exemplos para vocês hoje. O primeiro exemplo é o Eldrazi. O Eldrazi é meio que o tiozão do Eldrazi Modern. Ele tem as mesmas criaturas, ele parte da mesma premissa de fazer criaturas enormes muito rápido, e para isso ele usa City of Traders e Ancient Tomb e 4 cópias de Chalice of the Void. E só nisso você já vai gastar uma quantia bem considerável. O segundo exemplo é o Dragonstone. Eu sei, o deck chama Dragonstone e não tem uma porra de um dragão no deck, mas tudo bem. O Dragonstone parte da mesma premissa do Eldrazi. E ele usa mais ou menos as mesmas cartas do Eldrazi. Ele também usa City of Traders e ele também usa Ancient Tomb. E ele é muito bom porque realmente é difícil você sair de uma Blood Moon no turno 1. Mas ele também custa algo em torno de uns $1.000. É um deck bom, mas ele tem um custo elevado. E o terceiro deck, ele ilustra um dos piores argumentos sobre a política de preços do Legacy, que o Legacy é um formato caro porque as cartas não têm reprint. E isso não é bem verdade. Nosso terceiro exemplo é o Death and Taxes. O Death and Taxes teve reprint de todas as suas cartas nos últimos 5 anos. Wonder of Runes, Porto de Richado, Caracas, Itália, Frasco do Éter, você escolhe. Todas essas cartas foram reprintadas recentemente e ainda assim o Death and Taxes continua custando algo em torno de $1.000. É um deck muito bom, ele está na história do Legacy desde o começo, ele faz resultados competitivos, mas mesmo com reprint, ele continua sendo um deck bem caro. E tudo isso é só para mostrar que a culpa do Legacy ser um formato caro não é só da Wizard. Isso é um problema massivo e realmente tem decks de entrada que são um pouco mais amigáveis no sentido financeiro, mas mesmo assim você tem que desembolsar uma quantia considerável neles. E perceba que os 3 decks que eu mencionei compartilham uma coisa em comum: todos eles são decks monocolor. E isso facilita muitas coisas, porque sempre que você parte para 2 ou mais cores no Legacy, você esbarra num problema quase incontornável: lands. Não o deck lands, ele é um problema também, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando das Old Duals. E se você quer jogar Legacy com 2 ou mais cores, e especialmente com os decks que hoje são o top 4 do formato, tipo o Grixis Delver, o Ub Delver, talvez o Subtile Gold, você vai precisar dessas lands, e de muitas delas. E isso é realmente caro. E tudo isso é realmente triste, porque algumas das cartas mais legais da história do Magic estão presas para sempre no Legacy, porque elas não têm nenhum print comum para jogar Pauper, nenhum print depois da 8ª edição para jogar Modern. E realmente é difícil você driblar isso sem jogar com deck mono e sem perder boa parte da diversão porque você não consegue usar essas cartas. E outro fator que atinge brutalmente a viabilidade financeira do Legacy é que boa parte dos decks sofre o que a gente chama de um efeito de Pareto, ou seja, em 20% das cartas você vai ter mais de 80% do valor agregado total do deck. Isso é um problema para quem planeja fazer um investimento gradual ao longo dos meses para completar o deck. Porque se você gasta um valor X todo mês, vai chegar um mês que você vai gastar um valor tão alto quanto o resto de todos os meses somado. Isso se deve essencialmente a algumas poucas cartas que são staples do formato, que tem uma demanda muito alta e tem uma oferta bem baixa, tipo Sneak Attack, Force of Will, Dark Depths, Show and Tell. E realmente não tem muito o que se possa fazer para essas cartas. Elas têm alguns reprints, mas ainda assim elas ainda concentram um valor bem alto de todos os decks nos quais elas jogam. Mas, para sua sorte, nós temos a solução para o grande problema financeiro do Legacy. A solução, meus caros amigos, é implementar a ditadura socialista do Legacy.
ou seja, nós vamos somar todas as pools e nós vamos juntar todas as cartas de todos os jogadores e depois nós vamos dividi-las igualmente entre os jogadores de forma justa. E aí ninguém vai ter mais carta do que ninguém, todo mundo vai ter exatamente a quantia justa. É essa a solução, meus amigos, a ditadura comunista do Legacy. Consagrado, ainda não acabou. Hoje a gente está trazendo uma novidade. Hoje a gente vai apresentar o quadro Liga Arena Responde. O Liga Arena Responde é um quadro onde você pode mandar as suas perguntas e as suas dúvidas para que um especialista sobre tudo, que sou eu, responda. Hoje a gente tem duas perguntas. A primeira pergunta vem do Gabriel Paiva. O Gabriel quer saber por que as pessoas adoram Stormcrow. Gabriel, o Stormcrow na verdade ele tem uma história, né? Ele não é conhecido como a melhor carta do Magic à toa. Ele é a melhor carta do Magic, mas o Stormcrow ele teve uma felicidade na vida dele, né? Ele foi lançado pela primeira vez em Alianças. E foi em Alianças que saiu uma carta que chama Force of Will, que é com certeza um dos counters mais conhecidos e talvez o melhor counter da história do Magic. E as pessoas começaram com esse meme do Stormcrow justamente porque ele era uma carta azul que você podia exilar pro Force of Will. E depois disso ele foi tomado como uma carta boa simplesmente pelo fato dele ser azul. E tá no mesmo bloco que Force of Will. E aí as pessoas começaram a divulgar isso, tem uma coisa horrível que chama internet, onde tudo vira meme. E é por isso que as pessoas gostam tanto do Stormcrow, porque um dia atrás alguém fez uma piada sobre isso e a gente ainda tá repetindo ela. Segunda pergunta. Jaqueline Claros quer saber por que vocês embaralham tanto as cartas na sua mão. Vamos lá, Jaqueline, você deu sorte que, não obstante eu ser um especialista em tudo que existe e que não existe também, eu sou especialista em psicologia. Então vamos lá, né? Por que os jogadores embaralham tanto as cartas nas mãos deles? Toda vez que você está nervoso, o seu cérebro procura uma coisa que chama loop. O que é o loop? É um formato geométrico que te traga uma previsibilidade do fim, né? O que deixa a gente nervoso? É estar numa situação que você não sabe como vai desenrolar. Como, por exemplo, quando você está apresentando um trabalho na escola sobre a Revolução Francesa e você não sabe muito bem o que é isso, mas você desconfia que tem alguma coisa a ver com a França. E aí você fica mexendo no cabelo e falando umas frases idiotas e dando um passinho para trás e um passinho para frente como se você fosse um índio mesmo não sendo. Isso é um loop. E embaralhar as cartas na sua mão também é um loop. Então, geralmente, quando você vê um jogador de Magic competitivo e ele fica fazendo aquele negócio irritante com as mãos, ele só está criando um loop, criando um padrão de repetição físico que torne aquela situação tensa menos tensa para o cérebro dele. Não é uma relação voluntária, na verdade, isso é uma relação extremamente involuntária que as pessoas fazem sem saber. Mas o ato de embaralhar as cartas na sua mão é simplesmente uma criação de loop. Então é isso, se você tem uma pergunta, manda ela para o nosso e-mail, deixa ela nos comentários, manda no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está super disposto a responder, a gente pode fazer um quadro só de respostas se vocês tiverem dúvidas suficientes, e eu sei que vocês têm, porque eu sei de tudo. E é isso aí, até a próxima semana no Se Liga na Arena.